Sabe qual é a maior mentira? A maior mentira que foi contada para você no ano passado, nas eleições, no resultado das eleições, a maior mentira foi a seguinte: nós teremos na próxima legislatura, lá no Congresso, uma bancada de direita muito maior. Essa foi a maior mentira contada, né? A maior falácia. Mesmo que o PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenha a maior bancada na Câmara e no Senado, na semana passada o senador Sérgio Moro, do União Brasil, disse que será oposição ao governo Lula, ele que é do União Brasil. Mesmo que os integrantes desse seu partido negociassem cargos com o atual governo. Bom, no atual governo, o União Brasil foi agraciado com 2 ministérios. Daniela do Vaguinho, Turismo, e Juscelino Filho, Comunicações, além de uma indicação do ex-governador do Pará, Valdez Góes, para o desenvolvimento regional. Em entrevista ao jornal o Globo, o presidente da sigla, o deputado federal Luciano Bivar, disse que o PT é feito de pessoas inteligentes e que o União Brasil precisa de cargos. Segundo ele, o ex-ministro Sérgio Moro pode sair da legenda se ficar incomodado. A presidente Gleisi Hoffmann também comentou, né, a questão da União ter que entregar mais do que prometeu para receber esses cargos, assim, sem ruborizar, sem ficar com o rosto vermelho. Fala assim, eles estão entrando no governo, mas eles não estão entregando ainda o que a gente quer. Uma coisa assim, medonha. Eu vi essa declaração no jornal o Globo hoje, eu fiquei realmente de cabelo em pé. Para onde foi o decoro nesse país? Para onde foi o decoro nesse país? E eles agora estão negociando mais e mais cargos e vão entregar a maioria do partido. Bom, não existe ideologia no Brasil, né, Davi? Não existe. Sim, o Brasil sofre de uma tradição muito assim, autoritária, desnorteada, pegando estrangeirismos e jogando aqui de qualquer modo. E o Congresso Nacional, ele acaba que espelha tudo isso. Então, quando nós temos essa nova composição do Congresso, que está subindo agora nesse começo do mês de fevereiro, nós precisamos esperar um pouquinho, assentar, ver como é que vão ser os rearranjos. Lembrando que a democracia ela é mais lenta. A democracia precisa desses arranjos. Os arranjos em si mesmo, eles não são criminalizáveis ou criminalizados, eles são esperados em uma democracia. Por isso que é um parlamento, é um lugar de parlar, de falar, onde as pessoas vão colocar aí as suas opiniões. O que a gente fica um pouco cansado no Brasil é perceber que muitas vezes isso é feito com custas de corrupção, de muito tráfico de influência, é muito opaco, não são transparentes os modos que isso são feitos. Então, isso é um cansaço que o povo brasileiro tem, né? Dessa tomada de decisão ser muito opaca no Brasil, muito impermeável o modo que esses acordos são feitos. Então, comumente, o cidadão brasileiro se sente assim vendido, ele se sente vendido. Mas, assim, eu não quero ficar aqui ecoando também só reclamações. Nós percebemos que novos congressistas, sejam de esquerda ou sejam de direita, existem algumas atitudes que estão colocando um pouquinho a régua para cima. Vários dos partidos novos, por exemplo, já não usam todas aquelas verbas que os parlamentares têm disponíveis para voos, para reformar o gabinete, reformar... também. Mas tem... 580. Mas eu acho que não vai mudar de uma vez, mas eu acho que já é um sinal, poxa, isso é preferível do que não continuar. Então, com expectativas realistas, não vai mudar o jogo político de uma vez. Mas quem sabe se novos valores de civilidade... Os netos não verão. Quem sabe não verão. Vamos trabalhar por eles. Vamos trabalhar pelos netos da Maria. Muito bem. E o que mais me espanta também é essa questão de você, no dia, né, ontem, que foi a festa do PT, você tem um elogio ao José Dirceu, que foi quem estruturou o mensalão, que era o quê? A compra de votos, a compra de parlamentares. Ontem você vê a Gleisi Hoffmann falando que espera que os partidos, o que seria de direita a princípio, que ele entregue. E ele pedindo cargos. O que mudou no Brasil? E agora, a gente vê esse debate com o BC, vai que eu tenho esta maioria
do jeito que um dia se fez, e quem engendrou o plano está sendo louvado na festa do PT, que é José Dirceu. Isso está acontecendo através de cargos, conforme disse a Gleisi Hoffmann, conforme está pedindo descaradamente o Luciano Bivar. Bom, e se o governo decidir entrar em queda de braço com o BC, o que a gente pode esperar do Congresso? Bom, pelo que nós estamos acompanhando, nós não podemos esperar muito do Congresso, né? A não ser mais e mais negociações. Eu acho que o Davi, ele colocou muito bem, que isso faz parte, né, da nossa democracia, a utilização desse tipo de negociação. É claro que, quando nós olhamos, a questão que fica, como você bem colocou, Pavinato, é o seguinte: bom, afinal, não eram de direita? Por que estão negociando cargos para poder votar a favor? Por que estão fazendo isso, querendo participar do governo? Bom, cargos nós sabemos o que significa. Significa poder. Quanto mais cargos um partido tem, mais poder ele tem. Então, basicamente, o que o União Brasil quer é expandir a sua esfera de influência. A grande questão que fica também, quando nós observamos o próprio Sérgio Moro nessa situação. Bom, porque o que se espera dele é que, efetivamente, ele não concorde com esse tipo de negociatas, ou seja, que o próprio partido dele queira participar de um governo Lula. No entanto, quando a gente analisa esse cenário e percebe que o próprio Sérgio Moro, ele não busca se afastar, porque como senador, ele poderia ficar sem partido. Ele não é obrigado a ficar afiliado. Como senador, ele poderia se retirar do partido como uma espécie de eu estou me colocando contra esta situação. Mas nós podemos ver um outro cenário ali. Se ele está procurando ser um possível candidato à presidência da República, ao sair do União Brasil, para onde ele iria no caso de na possibilidade de ser candidato? Nós ainda não sabemos. Portanto, eu vejo que ele está muito cauteloso, mantendo ali os seus posicionamentos do que ele é contra ou a favor, mas sabendo que ele está dentro do jogo político. E se ele quiser ser candidato à presidência, ele vai ter que jogar muito bem este jogo que está ali dentro do Senado Federal. Rodolfo, você acha que agora o União Brasil, né, ele está pensando em fazer uma federação, né, conjunto com o PP, que também seriam bases da direita. Mas aí eles se juntam, fazem essa jogada coordenada com o governo. Então, é uma mentira que a gente tem uma direita, não existe. O PL passa a ser menor. Você acha que esta aproximação do União com o PP vai dar neném? Eu acho que tudo é possível, Pavinato. Tudo é possível nesse Brasil. Mas a figura do Sérgio Moro incomoda muito, né? Incomoda demais a União Brasil e principalmente o Luciano Bivar, que já começa a se movimentar ali, quando ele começa a vir a público e descaradamente, como você mesmo fala, começa a pedir ali cargos, é uma coisa que vai contra o que o Sérgio Moro tem em mente, o que ele sempre defende. Quando abre as portas do Bivar, ó, que a gente está lendo ali, ó, Bivar abre as portas para a saída de Sérgio Moro. O Sérgio Moro talvez só não saiu porque ele já teve uma reunião há 2 semanas atrás, nós noticiamos aqui que ele ventilou aí de ir para o PL e o PL já se mostrou contra, nós noticiamos isso aqui ainda. Talvez se ele tivesse um partido mais ponderoso, talvez um partido de direita que abrisse... O Emael, não concorre mais entre o Sérgio Moro. Poderia, porque bem como a Dani disse, ele poderia ficar realmente sem um partido no momento, mas como ele quer dar forças à direita, ele precisa necessariamente... Como seria o jingle do Sérgio Moro no PSC? Como que era do seria o jingle do... Eu vou pensar num jingle, num jingle. Aguarde. Beatriz. Não, já terminei. Eu vejo o Sérgio Moro é uma figura interessante, né? Porque ele conseguiu ser odiado pelos bolsonaristas, ele conseguiu ser odiado obviamente pela esquerda muito antes, né? Mas o que é curioso é que o Sérgio Moro, ele precisa entender o jogo político. Ele não consegue, a gente lembra quando ele saiu ali ele era ministro da Justiça. Vai lembrar que ele também deu um chapéu no Podemos. Exato, então, o Podemos ficou desnorteado um bom tempo. Eu entendo que são
que quando você tá ali no jogo político, como a Dani colocou muito bem, você precisa ceder. É o que eu sempre digo aqui, foram 2 pontos que eu falei em outra oportunidade aqui, que foi, primeiro, a gente não pode ignorar o poder de negociação, mas o Congresso é de direito. Não vamos ignorar a capacidade de negociação do Lula. O Lula é um excelente político, coisa que o Sérgio Moro precisa aprender nesse sentido. E a segunda coisa, existe a política ideológica, que inclusive é objeto de filosofia, e existe a política como ela é, que é objeto da ciência política. Então, são mundos tão distantes que, às vezes, claro, se confundem por natureza, mas é tão distante que nem pertencem aos ramos das ciências, ao mesmo ramo da ciência. Então, assim, a política como ela é a ciência política. Ou seja, o que eu tenho que fazer? É articulação, é você conversar com um, conversar com outro. E, infelizmente, a ideologia se perde no meio disso tudo, porque você começa a negociar cargo, você começa a querer se perpetuar no poder. Foi assim que o MDB ficou tanto tempo no poder. Qual era a ideologia do MDB? Não tem, é ficar no poder, é o ganha-ganha, eu quero ficar com quem tá ganhando. Então, você traz esse pensamento na hora de você fazer essa análise. Peraí, eu preciso fazer política, infelizmente. Infelizmente, é a realidade. Mas a questão, você quer fazer política? Porque se candidato, todo mundo sabe que é assim. É assim. A gente nunca sentou. Se você for perguntar no bairro onde eu moro para um adolescente qual é a arte do político, ele vai responder: a arte de prometer e não cumprir. A arte das juras.